Olá, nesse vídeo a gente vai definir valores máximos e mínimos de funções de duas variáveis e explicar o teste da segunda derivada. Então, a gente tem que, dado uma função f de R2 em R, um ponto AB é chamado de máximo local quando o f no ponto AB é sempre maior ou igual que o f de xy para todo xy numa bola aberta de centro AB e raio R. De modo análogo, a gente vai dizer que esse ponto AB é mínimo local quando o f de AB é menor ou igual que o f de xy para todo ponto xy numa bola aberta de centro AB e raio R. Para quem não está familiarizado com esse conceito de bola aberta, se eu estou aqui no plano XY e eu tenho o ponto AB, então o conjunto dos pontos que estão dentro dessa circunferenciazinha, sem contar com a sua borda, cujo centro é AB e o raio aqui é R, é o que a gente chama de bola aberta de centro AB e raio R, tá? Quando essas desigualdades aqui em vermelho, elas valem para todo xy em D, a gente chama esse máximo e esse mínimo de máximo e mínimo absolutos ou globais. Então, essas definições, elas são bem parecidas com o que vocês viram lá no cálculo a uma variável. Agora, a gente vai tentar chegar num método para determinar esses máximos e mínimos locais, tá? O f de AB, a gente chama de valor máximo ou valor mínimo local. Então, vamos pegar como exemplo essa função f de xy igual a x à quarta mais y à quarta menos 4xy. A primeira coisa que a gente precisa determinar para encontrar máximos e mínimos são os pontos críticos dessa função. Os pontos críticos, eles são definidos como sendo os pontos tais que as derivadas parciais de primeira ordem são zero ou não existem. Como aqui a gente está com a função polinomial, procurar pontos críticos vai ser, de fato, procurar os pontos em que a derivada se anula. Então, para essa função especificamente, a derivada em relação a x dá 4x ao cubo menos 4y igual a zero. E em relação a y dá 4y ao cubo menos 4x igual a zero. Resolvendo esse sistema, a gente tem que x ao cubo vai ser igual a y e y ao cubo vai ser igual a x. E aí, reorganizando, a gente tem como pontos críticos os pontos 0, 0, 1 e menos 1, menos 1, que o valor de f nesses pontos, o f de 0, 0 dá 0, o f de 1 dá menos 2 e o f de menos 1 dá menos 2. A gente observa aqui no gráfico que nos pontos 1 e menos 1, eu tenho um mínimo absoluto, né? Mínimo local em particular, na verdade, mínimo absoluto. E no zero eu tenho um ponto que ele nem é de máximo, nem é de mínimo. Ele é um ponto de cela, que a gente vai chamar de ponto de cela. Então, vamos dar uma olhada no teste da segunda derivada e tentar relacionar o que a gente vê aqui nesse gráfico com o teste. Então, o teste diz que se eu tenho uma função de duas variáveis, tais que as derivadas de segunda ordem existem, são contínuas numa bola aberta, com centro em AB, e AB é um ponto crítico dessa função, tá? As derivadas de primeira ordem no ponto AB são zero. Aí a gente vai considerar H como sendo aqui esse determinante, né? fxx, fyy, menos f de xy ao quadrado. Se o H for positivo, a gente vai ter duas opções. A gente vai olhar para a segunda derivada em relação a x em AB
o sinal dela. Se for positivo, então eu vou ter um mínimo local em AB. E se for negativo, eu vou ter um máximo local em AB. Se o H de AB é menor do que zero, então eu vou ter um ponto de cela, que é um ponto que nem é máximo, nem é mínimo local. Então, voltando aqui para a nossa função, vamos olhar o H nos pontos críticos, tá? Primeiramente, a gente tem que a segunda derivada aqui, fxx dá 12x ao quadrado, fyy dá 12y ao quadrado, e fxy dá menos 4. Então, o H aqui, num ponto xy qualquer, vai ficar o determinante, né? Como eu falei anteriormente, que vai dar 144x ao quadrado, y ao quadrado, menos 16. Aí, vamos olhar esse H nos pontos críticos que a gente obteve anteriormente. Então, vai ficar o H no 0, 0, vai dar menos 16, que é negativo. Então, a gente conclui direto que o 0, 0, como a gente já tem observado no gráfico, é ponto de cela. O H no ponto 1, 1 dá 144 menos 16, que com certeza é um número positivo. Aí a gente olha fxx em 1, que vai dar 12, que é maior do que 0. Então, a gente tem que 1 é mínimo local. E o H de menos 1 dá 144 menos 16, que é maior que 0. E fxx no menos 1 é 12 vezes menos 1 ao quadrado, que dá 12, que também é maior do que 0, que implica que menos 1 é mínimo local. Voltando aqui para o gráfico, o que a gente observa é o seguinte. Quando eu estou aqui nas redondezas do ponto, por exemplo, 1 ou menos 1, as curvas de interseção entre a superfície e os planos da forma x igual a 0, y igual a 0, por aí vai, elas são todas voltadas para cima. Lembrem lá do cálculo a uma variável que quando eu tinha segunda derivada, né? Quando eu tinha segunda derivada maior do que 0, significava o quê? Concavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima e esse ponto aqui é um ponto crítico, então eu vou ter que o ponto vai ser um mínimo local, né? Quando a gente olha agora para o ponto 0, 0, 0, a gente tem curvas de interseção voltadas para cima, né? Por exemplo, a interseção entre x igual a 0 e y igual a 0. Mas eu tenho também algumas voltadas para baixo, que é o caso dessa aqui, que é a interseção entre o gráfico e a curva y igual a x. Então, eu tenho momentos em que a segunda derivada dá positiva e momentos em que a segunda derivada dá negativa. Consequentemente, eu vou ter um ponto de cela. Essas curvas de interseção aqui, elas não terão a concavidade sempre voltada para o mesmo lado. E é isso que esse H aqui mede, né? Quando a gente tem que ele é positivo, é justamente porque o que acontece é que fxx e fyy vai ter o mesmo sinal, consequentemente, as curvas de interseção ou estão voltadas para cima ou para baixo ao mesmo tempo. Então, basta que a gente olhe para uma delas, para identificar se eu tenho máximo ou mínimo. E quando H é negativo, significa que eu tenho curvas de interseção, ora voltadas para cima, ora voltadas para baixo, certo? Esqueci de mencionar só que esse H a gente chama de hessiano. E é isso, aí no próximo vídeo a gente vai ver mais um exemplo dessa parte para determinar e classificar alguns pontos críticos. Então, bons estudos!